O Império Aquemênida era vasto e poderoso, estendendo-se do Vale do Indo ao Egito. Surgindo no século VI a.C., foi governado por reis como Ciro o Grande e Dário I. Conhecido por sua tolerância religiosa e cultural, esse império desempenhou um papel crucial na história judaica. Em 586 a.C., os babilônios destruíram Jerusalém e seu templo, exilando o povo judeu para a Babilônia. Esse período foi marcado por grande sofrimento e desespero. No entanto, a sorte dos judeus mudou sob o domínio persa. Em 589 a.C., Ciro o Grande conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus exilados retornassem à sua terra natal. Esse evento, conhecido como o Retorno do Exílio, foi um momento crucial na história judaica, marcando o início do período Aquemênida para o povo judeu, que durou de 539 a 332 a.C. Foi um tempo de reconstrução e renovação. Os persas concederam aos judeus certa autonomia, permitindo que praticassem sua religião e reconstruíssem seu templo. Esse ato de graça teve um profundo impacto na identidade e na fé judaicas. A destruição do primeiro templo pelos babilônios foi um evento traumático, deixando um vazio no coração do povo judeu. O templo era mais do que uma simples construção, era o centro simbólico de sua fé, representando sua aliança com Deus. Quando Ciro permitiu o retorno dos judeus, a reconstrução do templo tornou-se uma prioridade. Os livros de Esdras e Neemias na Bíblia hebraica descrevem esse período, narrando os desafios e triunfos da reconstrução. O segundo templo foi concluído em 516 a.C., uma ocasião de grande alegria, marcando a restauração da vida religiosa judaica em Jerusalém. O templo se tornou um farol de esperança, simbolizando a resiliência do povo judeu. No entanto, o período do segundo templo não foi isento de desafios, com conflitos internos e ameaças externas. Ainda assim, o templo permaneceu como um testemunho da força duradoura da fé judaica. Duas figuras desempenharam papéis cruciais na restauração da vida judaica em Jerusalém: Esdras e Neemias. Esdras, sacerdote e escriba, chegou a Jerusalém por volta de 458 a.C., trazendo consigo uma cópia da Torá. Determinado a garantir a pureza da prática religiosa judaica, Esdras se opôs aos casamentos mistos com outros povos e instituiu reformas para fortalecer a identidade judaica. Neemias, um oficial judeu na corte persa, foi nomeado governador de Judá por volta de 445 a.C. Neemias supervisionou a reconstrução das muralhas de Jerusalém, crucial para a defesa da cidade. Ele também implementou reformas sociais e econômicas, trabalhando para melhorar a vida dos pobres e oprimidos, e reforçou a observância do sábado. Tanto Esdras quanto Neemias enfrentaram oposição de dentro e de fora da comunidade judaica, mas sua liderança e dedicação ajudaram a moldar a sociedade judaica no período Aquemênida. O Império Aquemênida era um caldeirão de culturas e religiões. Governando um vasto território, os persas encontraram uma ampla gama de povos e crenças. Diferentemente de impérios anteriores, os persas adotaram uma política de tolerância, permitindo que os povos conquistados mantivessem seus costumes e religiões. Essa política promoveu um certo grau de intercâmbio cultural e sincretismo. Para o povo judeu, viver no Império Persa significou a exposição a novas ideias e práticas. Esse ambiente multicultural influenciou seu próprio desenvolvimento religioso e social. O conceito persa de dualismo, por exemplo, pode ter influenciado o pensamento judaico nesse período, assim como a ênfase persa na autoridade real pode ter influenciado o desenvolvimento das expectativas messiânicas judaicas. Seção 5. Desvendando o passado, desafios e descobertas. Estudar o período Aquemênida na história judaica apresenta desafios. As fontes dessa época são relativamente escassas. Os livros bíblicos de Esdras, Neemias e Crônicas oferecem insights valiosos, mas são textos religiosos, não relatos históricos objetivos.
Evidências arqueológicas fornecem outra janela para esse período. Escavações em Jerusalém e outros locais revelaram artefatos que lançam luz sobre a vida cotidiana, as práticas religiosas e as atividades econômicas. Apesar desses desafios, os estudiosos continuam a montar o quebra-cabeça da vida judaica sob o domínio persa. Eles analisam textos bíblicos, descobertas arqueológicas e outras fontes históricas. Por meio de estudo e interpretação cuidadosos, eles se esforçam para entender esse período formativo da história judaica. Seção 6. Administração e Economia. Yehuda sob o domínio persa. A província de Yehuda, onde Jerusalém estava localizada, fazia parte do sistema administrativo persa. Os persas nomeavam governadores, muitas vezes judeus, para supervisionar a região. Esses governadores eram responsáveis pela coleta de impostos e pela manutenção da ordem. A comunidade judaica tinha um certo grau de autonomia na gestão de seus assuntos internos, seguindo suas próprias leis e costumes, e com sua própria liderança religiosa. A economia de Judá durante esse período era principalmente agrícola. As pessoas cultivavam a terra, criando plantações e gado. O comércio também desempenhava um papel, com mercadorias sendo trocadas dentro e fora da província. O sistema persa de tributação podia ser pesado, mas também fornecia uma estrutura para a atividade e o desenvolvimento econômicos. Seção 7. Um encontro de culturas, interações e identidades. Viver no Império Persa colocou o povo judeu em contato com outros grupos, incluindo babilônios, persas, egípcios e gregos. Essa interação levou ao intercâmbio cultural e, às vezes, a conflitos. Os livros de Esdras e Neemias mencionam tensões sobre o casamento misto. Alguns líderes judeus se preocupavam com a assimilação e a erosão da identidade judaica. Apesar dessas preocupações, a comunidade judaica manteve sua identidade distinta, continuando a praticar sua religião e observar suas tradições. A influência da cultura persa pode ser vista em certas áreas. Por exemplo, algumas palavras e frases aramaicas aparecem em textos judaicos desse período. Seção 8. Insights arqueológicos, descobrindo os vestígios materiais. As descobertas arqueológicas aumentaram significativamente nossa compreensão do período aquemênida em Judá. Escavações em Jerusalém revelaram vestígios das muralhas da cidade, reconstruídas sob a supervisão de Neemias. Outras descobertas incluem cerâmica, moedas e selos que datam dessa época. Esses artefatos fornecem evidências tangíveis da vida cotidiana, das redes comerciais e das práticas administrativas. Em Jerusalém, os arqueólogos também descobriram túmulos do período do Segundo Templo, que oferecem vislumbres dos costumes funerários e das crenças religiosas. O estudo desses vestígios materiais complementa as fontes textuais, fornecendo um quadro mais matizado e abrangente da vida judaica sob o domínio persa. Seção 9. Conclusão. O legado duradouro do período aquemênida. O período aquemênida foi uma era de transformação na história judaica. Marcou o fim do exílio e a restauração da vida judaica em Jerusalém. A reconstrução do templo serviu como um poderoso símbolo de esperança e resiliência. A liderança de figuras como Esdras e Neemias ajudou a moldar a sociedade judaica, reforçando a identidade religiosa e implementando reformas. Viver no diversificado Império Persa expôs o povo judeu a novas ideias e desafios. No entanto, eles mantiveram sua fé e tradições distintas. O período aquemênida lançou as bases para o desenvolvimento do judaísmo nos séculos que se seguiram. Foi uma era de reconstrução, renovação e força duradoura da fé.